Bom, pessoal, o Palmeiras venceu hoje o Vasco pelo Campeonato Brasileiro pelo placar de 4-1, né? Um jogo de dois tempos bem distintos. Para falar bem a verdade, esse vídeo não é nem tanto para falar sobre esse jogo em si. É claro que eu vou passar por alguns detalhes, né, da partida, mas tem umas questões aí que eu quero acabar trazendo aqui, né, para vocês. Enfim, o Palmeiras começa hoje com uma escalação com o Giai de titular, né? Jogando como terceiro zagueiro, alternando entre terceiro zagueiro e lateral direito, o Alan pela direita, o Alan que tá muito perto de ser vendido aí pro Manchester City. Eu acho que é um jogador que vai fazer falta, né? Tendo em vista que a gente não vai buscar nenhuma reposição pro jogador, então a gente perde um jogador importante, um jogador de ataque, um bom jogador, né? O Arias acaba recebendo um descanso, o Maurício inicia no lugar dele. O Maurício que joga bastante pelo lado esquerdo no primeiro tempo, que é algo que eu particularmente não consigo entender, porque o Abel ele tem que trocar os jogadores, mas ele tem que manter a mesma função, sendo que eles têm características diferentes, né? Por que ele não tenta alternar um pouco o funcionamento do esquema, né? Mas tá beleza, o Arthur joga na lateral esquerda no lugar do Piquerez e mesmo que o Arthur não faça uma grande partida, ele já consegue fazer um jogo muito mais correto, né, do que o do Piquerez, que não é muito difícil, né? Eu falo para vocês que há muito tempo o Piquerez não é jogador pro Palmeiras, ele tá lá porque ele é bom de grupo, porque ele é homem de confiança do treinador do Palmeiras, né? Mas em termos de futebol, a titularidade do Piquerez não se justifica, né? Eu acho que é muito mais justo, faz muito mais sentido, né? Com certeza que o Arthur seja esse titular. O Murilo começa no banco hoje, né? Basicamente esse primeiro trio de defesa do Palmeiras é composto pelo Giai, pelo Gomes e pelo Barbosa. Gomes que é homenageado aí pela torcida, é muito justo, é um grande ídolo. Esse sim merece ser colocado no patamar de ídolo, diferente do que fazem aí com certas pessoas que estão mais preocupadas em dividir a torcida e maltratar o clube do que em serem campeões, né? Mas enfim, eu já vou falar sobre isso. O Gomes é um jogador gigante na história do Palmeiras. Garantiu a gente nas quartas de final. Se tem alguém da Libertadores, se tem alguém que merece esses méritos, é ele. Então, é um jogador fantástico na história do clube e esse sim merece ser tratado como ídolo, né? Ter o respeito de um ídolo. Falando sobre o jogo, é um primeiro tempo muito abaixo do Palmeiras, muito ruim. Como sempre, erros que a maneira de jogar do Palmeiras, para mim, ela não faz sentido, porque o Abel, ele faz um jogo muito de imposição física, né? É um jogo que leva muito ao desgaste físico dos jogadores e de uma forma de atacar muito direta e que muitas vezes é muito pouco bem coordenado e planejado. Então, o Palmeiras acaba sendo muito exposto à transição, um jogo de transições, né? Ao contra-ataque, né, do adversário. Só que não faz o menor sentido o Palmeiras, o Abel Ferreira, ele expor o time do Palmeiras a esse tipo de jogo, porque hoje a gente tem no meio-campo o Marlon Freitas e o Andreas, e não o Danilo e o Zé Rafael, que eram dois jogadores que tinham uma capacidade física muito grande. Então a gente tem hoje dois jogadores que não têm 10% da capacidade física que aqueles dois atletas tinham. E a gente não tem defensores rápidos, né? Então é óbvio que o Palmeiras sofre muito com esse jogo de transições, né? E eu sempre falo, faria muito mais sentido se o Palmeiras fosse um time que construísse, tivesse uma construção de jogo um pouco mais lenta, um pouco mais pensada, um pouco mais cadenciada e que acabasse expondo menos o time a possíveis contra-ataques do adversário, porque o Palmeiras não tem um time capacitado para marcar, para ficar jogando em transição, né? Para ficar nesse jogo de muito laicar, que é onde o Vasco levou perigo no primeiro tempo, criou chances perigosas que o Palmeiras não conseguiu criar, teve oportunidade, parou no Carlos Miguel, que hoje fez um grande jogo, né, se redimindo das últimas atuações.
Enfim, o primeiro tempo do Palmeiras é muito ruim. Por incrível que pareça, o time do Vasco joga melhor que o Palmeiras, né? Um time que tá em penúltimo joga melhor do que o líder dentro da casa do líder. Parecia que estava se desenhando um tropeço do Palmeiras novamente em uma rodada em que as coisas tinham tudo para ser perfeitas, né, pro clube, porque o Flamengo perdeu ontem pro Cruzeiro de virada, então a gente tinha a oportunidade de novamente dar uma aumentada nessa vantagem que a gente tem. São 6 pontos agora, né? É claro que talvez tecnicamente o Flamengo esteja empatado, porque tem um jogo a menos e tem a possibilidade de um confronto direto, então esses 6 pontos, dependendo da maneira que as coisas forem se desenhando, pode ser até 6 pontos enganosos, né? Mas enquanto a tabela estiver assim, são 6 pontos, né? Então isso tem que ser valorizado. Mas, enfim, o Palmeiras volta muito bem pro segundo tempo, fazendo um gol logo de cara, com o Flaco Lopes, que faz um golaço. Teve a sua renovação de contrato anunciada essa semana. Jogador, assim, muito bom, né? Muito acima da média. O Flaco Lopes fazia tempo que não fazia uma apresentação dessa pelo Palmeiras. Muito bem. E na sequência, o Palmeiras já faz 2 gols. Tem o lance do pênalti, que pra mim é claro. O Vitor que faz o gol. Tomara que isso sirva para que ele recupere a confiança, né, no jogo dele, porque, enfim, não vinha bem, né? Acho que esse gol pode ajudar ele a voltar aos trilhos, né? E depois, no contra-ataque, o Palmeiras acaba fazendo o terceiro gol com o Maurício. Em 10 minutos de segundo tempo, o Palmeiras resolve o jogo. Eu acho que isso passa muito mais pela incapacidade do Vasco do que por méritos do Palmeiras. É claro que individualmente o time do Palmeiras é muito superior e eu acho que isso acaba fazendo a diferença. Eu não acho que tenha mérito de alguma mexida, algo que o treinador do Palmeiras tenha proposto, né, para o segundo tempo. A única mudança que ele faz é a entrada do Maurício no lugar do Barbosa, e eu não acredito que isso tenha sido uma grande influência para o Palmeiras buscar o resultado. Eu acho que isso tem muito a ver com a fragilidade emocional também, né, do Vasco, que no segundo tempo toma o gol e desmorona, né, dentro de campo. Algo muito parecido com o que aconteceu contra o Santos. O Vasco vinha jogando até melhor do que o Santos, assisti o jogo entre Santos, Vasco e Santos, né? E aí o Vasco toma um gol e desmonta, né, dentro de campo e acaba perdendo de 3-0. Hoje é o que aconteceu, né? O Vasco acabou de perdendo pelo placar de 4-1. O Flaco ainda fez outro gol depois, né? Um belíssimo gol. No final do jogo a gente ainda acaba dando aquela bobeira, o Colídio faz o gol do Vasco, mas enfim, 4-1, jogo resolvido. Agora vamos para mim pelo que é o foco aqui, né? Pelo menos para mim. A gente tem a entrevista coletiva depois do jogo do Abel Ferreira e é claro que eu não assisti, eu não tenho assim estômago para assistir as coisas que esse cidadão fala, né, para não usar outra palavra, né? Mas enfim, ele diz que ele fica em dúvida se os torcedores que criticam o Palmeiras, se eles são torcedores mesmo ou se são infiltrados, né? E ele diz que de norte a sul, ele sempre, quando viaja com o Palmeiras, ele sempre recebe apoio, né? Então ele deixa entender que não só quem critica o Palmeiras e critica o trabalho dele, não só não é torcedor do Palmeiras, como pode ser tratado como um infiltrado, ou seja, ele coloca os torcedores que contestam o trabalho dele na condição de inimigos, né, do clube. E aí, é uma coisa que eu queria explicar para o senhor, senhor Abel Ferreira. Eu sou novo, eu tenho 22 anos. As primeiras lembranças que eu tenho do Palmeiras é do Palmeiras em uma situação muito crítica. Um clube, assim, em situação política e financeira terrível, por mais que na época eu não tivesse discernimento suficiente para entender o que era aquilo, mas eu tivesse algum entendimento de que dentro de campo as coisas não iam bem. Eu tenho lembrança de um Palmeiras que jogava muito mal, eu tenho lembranças claras de um Palmeiras que quase foi rebaixado no ano do centenário, e a partir de 2015, quando eu começo a ver futebol com um pouco mais de lucidez, eu vejo um Palmeiras que passa por um período de reconstrução muito bonito e de uma torcida que abraça o clube mais do que nunca. A gente ganha a Copa do Brasil em 2015, que é uma recuperação assim da autoestima, né, do torcedor. Depois a gente tem aquele título histórico de 2016 do Campeonato Brasileiro, que para minha geração e até para uma geração um pouquinho mais velha do que eu, era algo inédito. Eram mais de 2 décadas, né, sem vencer aquele título.
Então é mais um marco grandioso na reconstrução do clube e na volta da autoestima, né, do Palmeiras. Então eu sou de uma geração que ainda pegou um momento ruim do Palmeiras, que viu fases ruins, que pegou o início de um momento muito glorioso do clube. E eu sou palmeirense por causa do meu pai, que viveu aqueles anos de fila, né, entre 76 e 93. O Palmeiras ficou quase 20 anos sem ganhar nenhum título, que viu o clube nos anos 80 perder uma final de estadual para Inter de Limeira, que viu tudo isso acontecendo e que viu em 93 o clube voltar a conquistar um título, né, aquele título histórico de 93 do Paulista diante do Corinthians, né, ganhando de 4-0. A gente sabe o jogo de ida, tem o gol do Viola, que ele imita o porco, depois na volta a gente tem a nossa máxima vingança, né, ganhando por 4-0 e iniciando também, dando partida em outro momento também fantástico e muito vitorioso da história do clube. Então, eu tenho dentro da minha família exemplos de pessoas que são palmeirenses há muito tempo. Inclusive, falando do meu pai, até antes do senhor treinador do Palmeiras, o indivíduo nascer, o meu pai ele já era palmeirense, né? Meu pai é mais velho, né? Que o Abel Ferreira, né? E tal. É coisa de 10 anos mais velho. E então, Abel, antes de você nascer, o meu pai já era palmeirense. Antes de você saber que o Palmeiras existia, eu já era palmeirense. E tantos outros eram palmeirenses muito antes de você sequer saber da existência do Palmeiras. Então, e se tem uma coisa que você não sabe, é que historicamente não é de hoje, é desde sempre. A torcida do Palmeiras é muito desconfiada, muito crítica. É conhecida por talvez ser a torcida mais corneteira do, do Brasil, uma das mais corneteiras do mundo. Aliás, eu acho que esse termo torcedor corneteiro surge por causa do Palmeiras mesmo. Talvez eu esteja completamente errado, né? Então, o torcedor do Palmeiras, historicamente, por natureza, é assim, né? É um torcedor muito desconfiado. É um torcedor que, quando o time vence, ele mais sente alívio do que felicidade, né? A gente sempre acha que vai acontecer o pior. Até nos melhores momentos do clube a gente tem esse sentimento. E provavelmente você não sabe disso, né? Porque você tá aqui há 6 anos e você ainda não sabe nada sobre a história do clube e sobre o seu próprio torcedor, né? Quando dizem que você, naquela música, que você é palmeirense como a gente, é algo que eu discordo muito. Eu nunca vou considerar você um de nós, porque você tenta a todo custo dividir o torcedor, você cria essa guerra civil entre a torcida, você coloca quem te apoia contra quem não te apoia, criando essa rivalidade e essa divisão dentro da própria torcida, né, do Palmeiras. Então, eu não posso considerar você um de nós. E é isso, né? De norte a sul, como você diz, o Palmeiras tem torcedores por todas as partes. Nós somos na casa dos 20 milhões, né, de torcedores. E tem muita gente aí que te apoia, que não te apoia, que cada pessoa tem o seu jeito de torcer e isso deve ser respeitado. Não é porque eu te critico que eu não sou palmeirense. O torcedor, ele não tá assistindo pelo bem do Abel, pelo bem da Leila, pelo bem do Anderson Barros, pelo bem dos jogadores. O torcedor, ele quer o bem do Palmeiras. Porque vai mudar jogador, vai mudar treinador, vai mudar dirigente e o Palmeiras vai continuar lá. Então, sempre que a gente estiver cobrando, que a gente estiver criticando, que a gente estiver esperando sempre o melhor, é porque a gente quer o bem do Palmeiras. Então, se tem uma coisa que nós não somos torcedores infiltrados, talvez você seja, né? Porque você conhece o Palmeiras há muito menos tempo do que a gente, que praticamente nasceu e cresceu torcendo para esse clube, né? Entendendo o que é ser palmeirense, né? Você não sabe muito bem esse conceito, né? Então você quer dividir a torcida, né? Porque a gente não pode te criticar. A gente não pode te criticar, até porque você ganha pouco, né? Acho que são 3 milhões por mês, 36 milhões por ano. Eu acho que assim, se eu ficasse juntando dinheiro aqui, todo o meu dinheiro que eu ganho durante, sei lá, 20 anos, eu não ia chegar perto dessa marca que você ganha
todo dia, todo quinto dia útil do mês, né? Mas assim, eu não posso te criticar, né? Porque eu não posso criticar você por você. Porque você realmente você ganha pouco, você tem péssimas condições de trabalho. É. Cara, é muito difícil. É muito difícil, sabe? Porque vem falar que o futebol está doente, que as pessoas são muito críticas. Abel, você não ganha nada pelo Palmeiras tem 3 anos. Não vem falar de título estadual. O Palmeiras ganhar o título estadual é o mínimo, sabe? É o mínimo, cara. É o mínimo. Olha o nosso investimento comparado com os nossos rivais. A gente joga contra adversários praticamente amadores no estadual. Você vem falar que, ai, que parece que o Palmeiras está em último, que a torcida joga contra. É... No passado, o senhor que proporcionou pra gente um vexame grandioso, que foi disputar uma final de Libertadores e não dar nenhum chute no gol. O senhor que desistiu do Campeonato Brasileiro, né? E, enfim, você disse que na sua última entrevista coletiva, não nessa de hoje, pós-jogo contra o Cerro, que perdedor é aquele que desiste, né? A gente pode resgatar aí uma declaração sua do ano passado, desistindo, né, do título do Campeonato Brasileiro, né, usando algumas das suas falácias como muleta, né, para justificar a perda daquele título, né, enfim. Realmente, né, perdedor é aquele que desiste. Perdedor é aquele que não consegue fazer o time dar um chute a gol numa final de Libertadores. Perdedor é aquele que não ganha um grande título há 3 anos. Perdedor é aquele que deixa uma das suas maiores promessas da história no banco em um jogo de semifinal de Libertadores e acaba perdendo a chance, né, de um tetracampeonato. Perdedor é aquele que assina um contrato com outro clube sem avisar o Palmeiras, né? Para mim, perdedor é quem faz isso, né? Para mim, esse é perdedor. Perdedor para mim é quem inventa desculpa. Perdedor para mim é quem não procura melhorar. Isso para mim, sim, é perdedor. Então, o meu conceito de perdedor é esse, né? Mas, enfim, é duro, é duro. É duro a gente. Até quando o Palmeiras ganha, tem que acontecer esse tipo de situação, né? Eu tenho que falar sobre esse tipo de tema. Para mim tem sido cada vez mais desagradável, mais desanimador assistir e torcer pro Palmeiras. Enfim, obrigado aí a todos que assistiram. Deixe seu like aí, deixe seu dislike. Até o próximo vídeo. E apesar de tudo, o Palmeiras fica, né? Um dia a gente vai se livrar dessa corja que tá aí dentro do clube. E tudo vai voltar a dar certo, né? É muito de palestra.